O trabalho a ser apresentado a seguir tem como tema os biofármacos, sendo elaborado para compor a nota da disciplina Inovação e Desenvolvimento em Farmácia, ministrado pela professora Laurace Monzato. Os componentes do grupo são André de Matos Cardoso, Andréia Trigueiro da Silva Maciel, Letícia Gomes Bezerra, Vinícius Nata Monsores Mota, Yasmin Barbosa de Abreu. A biotecnologia é uma área multidisciplinar da ciência que envolve o uso de organismos vivos, sistemas biológicos ou suas partes para desenvolver ou criar produtos, processos e tecnologias com benefícios práticos. Ela engloba uma ampla variedade de técnicas e aplicações, muitas das quais têm um impacto significativo em setores como medicina, agricultura, indústria alimentícia, meio ambiente e energia. Uma das importantes introduções da biotecnologia está no desenvolvimento de biofármacos. O que são biofármacos? São medicamentos produzidos por técnicas biotecnológicas com a utilização de um sistema vivo, podendo ser extraídos de órgãos e tecidos, micro-organismo, fluidos animais ou a partir de células e micro-organismos modificados geneticamente. Os biofármacos são geralmente macromoléculas complexas com estruturas tridimensionais intricadas. Isso os torna mais semelhantes às moléculas encontradas naturalmente no corpo humano do que os compostos químicos sintéticos. São mais eficazes do que os medicamentos convencionais obtidos por processos de origem química, possibilitando o tratamento de doenças crônicas nas quais há ausência, diminuição ou perda de função de uma determinada proteína. Técnicas utilizadas na produção de biofármacos. Utilização de DNA recombinante. A engenharia genética através do uso da técnica de DNA recombinante permitiu a geração de medicamentos produzidos em organismos vivos, os chamados biofármacos, que têm como princípio ativo uma proteína. Por isso, os segmentos de DNA que codificam as proteínas de interesse devem ser manipulados, caracterizados e expressos para a obtenção dos produtos desejados. Para a produção de biofármacos, o gene que codifica a proteína terapêutica desejada é isolado e clonado em um vetor de DNA, geralmente uma bactéria ou uma célula de mamífero. O processo de produção dos biofármacos com a técnica de DNA recombinante é feito a partir da clonagem molecular, onde consiste no isolamento e propagação de moléculas de DNA idênticas ocorrendo pelo menos em dois estágios importantes. Primeiramente, a ligação de um fragmento de DNA de interesse denominado de inserto em uma molécula de DNA que é denominado de vetor, formando o DNA recombinante. Segunda parte, a molécula de DNA recombinante é introduzida em uma célula hospedeira, geralmente em bactéria Escherichia coli, no processo denominado de transformação, que passa a fabricar uma proteína de interesse para a qual foi reprogramada. Dessa forma, a bactéria se transforma em uma fábrica de uma substância de interesse sofrendo muitos ciclos de divisão celular, produzindo uma colônia que contém milhares de cópias do DNA recombinante. A cultura da bactéria coli é uma das mais utilizadas por ser uma proteína simples e também chamada de sistema de expressão. Utilização de anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são proteínas produzidas em laboratório que podem se ligar de forma específica a alvos em células ou proteínas, como receptores de células cancerosas ou citocinas inflamatórias, sendo eles projetados para serem altamente seletivos, o que os torna uma ferramenta poderosa em pesquisa, diagnóstico e terapia médica. O processo de anticorpos monoclonais ocorre através da produção de células linfocitárias, utilizando a glicosilação em culturas de células de mamíferos, onde esse processo iniciou a escala industrial. Para a produção de um anticorpo monoclonal é necessário a purificação do antígeno para o qual se deseja o anticorpo, podendo ser produzido através dos processos de purificação, cromatografia e eletroforese. Inicialmente imuniza o animal com o antígeno desejado, podendo ser realizado em coelho, cabra, cavalo, etc., sendo o camundongo mais empregado. Introduz o antígeno no camundongo juntamente com substâncias que ativam o sistema imunológico do animal. Após alguns dias, o sangue do animal é retirado e usando o processo de centrifugação é separado do plasma sanguíneo, no plasma que se encontram os anticorpos. Essas tecnologias permitiram o desenvolvimento de terapias altamente específicas e eficazes, reduzindo os efeitos colaterais indesejados e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, o uso de DNA recombinante e anticorpos monoclonais continua a ser uma área de pesquisa e desenvolvimento em constante crescimento na indústria farmacêutica. Exemplos de biofármacos produzidos com o uso de DNA recombinante e anticorpos monoclonais incluem insulina recombinante. A insulina humana é produzida usando DNA recombinante, substituindo a insulina animal previamente usada no tratamento do diabetes. Rituximab, um anticorpo monoclonal usado no tratamento de linfomas e doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. Trastuzumab, um anticorpo monoclonal utilizado no tratamento do câncer de mama. Eritropoetina recombinante,
utilizada no tratamento de anemia, especialmente em pacientes com insuficiência renal crônica. Vantagens do uso de biofármacos. Existem inúmeros sistemas de expressão de biofármacos e cada sistema possui vantagens específicas, como no caso das bactérias que possuem rápido crescimento in vitro, facilidade de manipulação gênica, custo de produção baixo, além de serem fisiologicamente bem caracterizadas. Outro sistema existente são as células de mamíferos que permitem a expressão de proteínas complexas e com alta massa molecular, padrão de glicosilação idêntico ou muito similar ao das proteínas humanas, baixa imunogenicidade da proteína produzida, dentre outras milhares de vantagens. Estas são as principais referências utilizadas para a elaboração do trabalho.